Oi, gente, aqui é a Tayane e hoje nós vamos dar aqui continuidade à Lei Orgânica da Saúde. Eu sempre trago, gente, a Lei Orgânica aos poucos, porque, primeiro, é bem extenso, né? É uma matéria extensa, é uma matéria que requer muita atenção. Para mim que estou aqui explicando para vocês, né? A gente tem que ter esse cuidado de não falar besteira e também para vocês estarem concentrados. Não adianta eu colocar um monte de matéria aqui, vai ficar cansativo, vai ficar maçante. Então eu vou aos poucos. E às vezes, gente, um artigo tem muita informação ali dentro dele para ser trabalhado. Igual aqui, nós vamos trabalhar bastante com o artigo 14, porque o artigo 14, ele vai falar das comissões, e as comissões é um assunto de extrema importância, cai muito dentro de prova, e nós temos o artigo 14, o artigo 14A e o artigo 14B. Por isso, essa aula vai ser só sobre ele. Ele requer bastante atenção e é um assunto de extrema importância. Bom, gente, no artigo 14 diz que deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Olha só. Cada uma dessas comissões terá uma finalidade, que é de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos, ou seja, das pessoas do SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. O que aqui que é importante da gente estar entendendo? Aqui, gente, diz respeito a essas comissões tratarem de assuntos que visem a formação, a educação continuada das pessoas que compõem o SUS. Por exemplo, vamos dar o exemplo dos médicos que são residentes. Eles estão ali no atendimento, porém, eles estão também ainda ali estudando, estão na formação, então precisa desse vínculo. E olha só, as comissões intergestoras, bipartite e tripartite, são reconhecidas como foros de negociação. A gente já vai entender o que é bipartite e tripartite, tá? Então, elas têm que ser reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores. Quanto aos aspectos operacionais do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, gente, nós temos aí, né, a Comissão Intergestora Tripartite, que ela é ali formada por gestores das esferas municipal, estadual e federal. E quando a gente fala da Comissão Intergestores Bipartite, a gente está falando dos estados e também estamos falando aí dos municípios. Bom, gente, uma coisa que é importante, uma coisa simples, né, que precisa ser compreendida, é que o Estado, ele acaba sendo ali um mediador na relação entre os municípios, assim como o governo federal, ele media, né, ele toma conta ali, ele fica ali na relação entre os estados do nosso país. Então, foi preciso ter essas comissões para discutir e tomar decisões. Nisso, nós temos aí a Comissão Intergestores, né, tripartite. Vocês vão ver bastante também, gente, a sigla CIT. Então, se cair CIT na prova, vocês já sabem do que significa, né, que, como eu falei, são integradas por gestores das esferas municipal, estadual e federal, e também nós temos a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite. A bipartite, gente, ela segue as normas e as diretrizes que foram geradas na CIT, né, que a gente entende como algo maior. Outro ponto importante, gente, que eu não posso deixar de falar com vocês, é que as decisões tomadas por ambas as comissões, elas devem ser por consenso e não por voto. E por que isso? Por que por consenso e não por uma votação? Que a gente pensa logo numa coisa, então, democrática. Porque é para instigar realmente a discussão. Não a discussão no sentido de brigar, gritar, discutir. Não, entrar ali realmente num consenso. Poder expor pontos de vista. É aquela discussão, mas num sentido sadio. E não ali por meio da votação, e sim consenso. Por que eu estou batendo nessa tecla com vocês? Porque isso eu sei que cai em prova, eu já vi isso cair dentro de prova. Então, é sempre decisões tomadas por consenso. Outra coisa importante que também cai dentro de prova, tá? E a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, a atuação dessas comissões, gente, intergestores, tanto a bipartite quanto a tripartite, elas têm alguns objetivos. Tayane, os objetivos são importantes? São. Sempre que vocês olharem esses objetivos, eles geram questões de prova. Então, já que a gente já sabe que eles geram questões de prova, nada mais justo do que nós darmos aí uma atenção legal para eles.
O primeiro, decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovado pelos conselhos de saúde. Ou seja, os conselhos de saúde, eles ali tomam as decisões deles, né? Então, cabe, né, às comissões ali decidir sobre esses aspectos, sempre em conformidade também com os conselhos. A gente vai falar dos conselhos já já. Segundo, definir diretrizes de âmbito nacional, ou seja, para o país todo, assim como regional e entre os municípios, intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. E uma coisa, gente, aqui está batendo bastante na parte das diretrizes. E como eu falei com vocês, a gente não pode esquecer do seguinte: a bipartite, ela segue as normas e as diretrizes que são geradas pela CIT, ou seja, pelas comissões tripartite. Então, sempre que algo lá é decidido, uma norma, uma diretriz, automaticamente a bipartite, ela também segue. E aqui nós vamos estar vendo aqui sobre os conselhos. Bom, gente, a gente entende que o CONAS, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, falou nacional, a gente entende como algo maior. E nós também temos o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS. Eles são reconhecidos como entes representativos dos entes estaduais e também os municipais para tratar de matérias, ou seja, representam ali aquele conjunto para tratar de assuntos que são referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Bom, o CONAS e o CONASEM, eles receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional da Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União, ou seja, tanto o CONAS, que, como eu falei, a gente entende como algo maior, e também os CONASENS, eles vão receber ali recursos, eles vão receber ali um dinheirinho do Fundo Nacional de Saúde para estar ali pagando algumas despesas que eles tenham ali internas, podendo ainda celebrar convênios com a União. Segundo, os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, o CONSENS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito nacional para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculadas institucionalmente ao CONASEMS, na forma que dispuserem seus estatutos, ou seja, ele está ali, né, ele tem aquele vínculo ali, não necessariamente ele é subordinado, ele tem um vínculo. Isso também é importante da gente estar entendendo aí dentro de prova. Essa parte dos conselhos não necessariamente é cobrado. A parte dos conselhos, ela é mais cobrada lá na 8.142, mas não exatamente aqui nessa parte. Eu, no lugar de vocês, daria mais atenção realmente aqui à parte das comissões e dos objetivos. Entendam, guardem aí a diferença de bipartite, de tripartite, a importância delas e os objetivos. A parte dos conselhos aqui não é importante. Em outras matérias, como eu falei na 8.142, ela tem lá a sua relevância. Bom, gente, então esse aqui foi o artigo 14A e o artigo 14B. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou tentar trazer assim aos pouquinhos, porque não adianta encher de matéria, não adianta, até porque eu sei que tem muita gente que nem chega no final do vídeo, então não adianta a gente entupir isso aqui de matéria, porque não vai absorver legal e não vai ter um bom resultado no final, tá bom? Na próxima aula eu já trago o artigo 15º e a gente vai detonar bastante, quer dizer, vou trazer também as questões sobre esse artigo 14 e depois sim, na próxima aula que nós formos falar da Lei Orgânica da Saúde, eu trago já o artigo 15º, tá ok, gente? Boa prova aí quem vai fazer prova esse mês, boa sorte, obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!